Essa aqui é uma palestra que eu preparei. Inicialmente, a primeira parte dessa palestra ela foi apresentada nesse congresso que teve no Chile em 2019, onde nós apresentamos, dentro de uma apresentação maior, que foi feita sobre usos múltiplos da água, que é um problema grave que eles têm lá no Chile, né? Que inclusive já causou revoluções lá. Existia uma certa superficialidade no conhecimento da geração de eletricidade, e nós fizemos esse trabalho para apresentar para o pessoal como funciona o sistema elétrico brasileiro lá no Chile. Tá? Depois ela foi apresentada já em algumas outras instituições. Eu sou professor aí, do vizinho de vocês aí, né, na FSP, né, hoje é UniFSP, né, Faculdade Sudoeste Paulista, no curso de Engenharia Civil, onde eu fui, inclusive, coordenador do curso por um período. E eu tenho uma empresa em Botucatu, nós trabalhamos com projetos de hidrelétrica, tem várias outras atividades na área da engenharia civil, tá? Então, eu trouxe esse material aqui para vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre ele, tá? Quando nós pensamos em benefícios da energia elétrica, lembramos das utilizações que fazemos de forma direta. Então, quando você pensa em energia elétrica, o que você pensa? Em iluminação, você pensa no seu banho, chuveiro, computador, televisão, né? Mas a gente sempre pensa a energia elétrica como uma coisa automática na vida da gente. Mas não é bem assim, né? Porque a energia elétrica foi o maior motor de transformação do trabalho, retirando do homem as tarefas mais penosas e de menor remuneração, possibilitando a melhoria dos salários e das oportunidades. Mas houve, é claro, você não partiu do trabalho puramente manual de carregar as coisas e fazer força com os próprios braços para o motor elétrico. Houve uma transição. Tem as rodas d'água, que já eram utilizadas 4.000 anos antes de Cristo, né? E principalmente esta roda d'água que eu estou mostrando para vocês, que esse sistema de roda, que é uma roda de calha, que a gente chama, onde a água passa por baixo da roda e arrasta a roda. Esse tipo de roda você pode fazer num riacho, num riozinho que tiver no fundo lá do quintal da sua propriedade. Ela gira um eixo, esse eixo gira uma correia que pode girar o que você quiser e fazer trabalhos para você. Isso é utilizado há muito tempo, como vocês podem ver aí, né? Depois nós tivemos o início da Revolução Industrial com os motores a vapor, né? Então, quando o Watt conseguiu controlar as rotações do motor a vapor e tal, ali por 1760, entram com toda a força esses motores funcionando principalmente em duas coisas, que são nos teares, né, da indústria de tecidos e tal, e também nas bombas das minas de carvão, tá? Então, tá aqui, ó, fábricas de tecidos, né? E graças a essas máquinas, né, a produção de mercadoria aumentou muito e os lucros dos donos das fábricas também aumentou. As fábricas se espalharam rapidamente e provocaram mudanças profundas no modo de vida e na mentalidade de milhões de pessoas. Isso que foi a revolução. Foi uma revolução de ideias, de pensamento. Mas que o input que teve lá era energia. Ou seja, tinha um monte de energia entrando no sistema produtivo, através do motor a vapor. Por que eu estou falando dele? Rodar um motor a vapor, motor elétrico. Porque a hora que a gente chega na eletricidade, é o suprassumo desse processo que nós estamos vivendo até hoje, impulsionados pela energia elétrica. Tá? O início das tecelagens, ó, aqui em cima vocês veem uns eixos, né? Esses tambores aqui são polias, né? E delas saem correias que tocam as máquinas. Esses sistemas de árvores de transmissão, ou eixos de transmissão, eles foram utilizados na indústria até o começo do século passado. Nós ainda tínhamos indústrias funcionando com essas árvores de comando, tá? Onde no único lugar era produzida energia, primeiramente em roda d'água e depois com motores a vapor. E quando chegaram os motores elétricos, eles foram instalados nesses eixos. Então, o indivíduo comprava um motor elétrico gigante e movimentava este eixo com um motor elétrico gigante que tocava tudo. Eram motores gigantes, que eu falo, eram motores de 50 cavalos, que eram motores grandes, 100 cavalos às vezes, né? Eles tocavam esses eixos e esses eixos tocavam as máquinas. Foi no segundo momento que os motores diminuíram e cada máquina passou a ter o seu próprio motor, tá? Por quê? Eles vinham de uma mentalidade da roda d'água, depois motor a vapor e depois motor elétrico, ok? Aí começaram a chegar os motores elétricos e, junto com eles, os geradores também, né? Principalmente pelo Werner
Siemens, né? Que até hoje nós temos motores Siemens, máquinas Siemens e tal, e vários outros, que foi um processo contínuo de melhorias até se transformar num equipamento utilizável, né? E depois disso nós temos as utilizações modernas, né? Na medicina, novos e sofisticados equipamentos são desenvolvidos, trazendo a cura e o alívio para pessoas enfermas. Você tem todo tipo de tratamento, os respiradores hoje, que nós estamos usando tanto, tudo movido à eletricidade, que precisa da energia elétrica, né? Processos de automação, todos elétricos também, tá? Agora, qual que é o grande desafio? Como conseguir a energia que precisamos para tornar o mundo melhor para as pessoas sem agredir o meio ambiente? Então, nós temos o quê? Nós temos que melhorar a vida das pessoas, que todas tenham energia disponível o quanto for necessário, né? E sem agredir o meio ambiente. Então, existe uma série de elementos que tem que ser casados para a gente ter uma condição de energia positiva aí, né? Sem agredir o meio ambiente. Eu vou falar um pouquinho, rapidamente para vocês, o que é a ONS. Quando a gente fala em energia no Brasil, não dá para não falar na ONS. Operador Nacional do Sistema Elétrico é o órgão responsável pelo controle da operação das instalações de geração e transmissão de energia elétrica no Sistema Interligado Nacional. Esse aqui é a primeira definição dele. Desde 2017, agora faz pouco tempo, ele também opera os sistemas isolados. Claro que ela não é uma operação direta, mas ele tem que pôr na programação dele o que está sendo feito, o que está acontecendo nos sistemas isolados. Vamos falar um pouco o que é o sistema interligado e o sistema isolado, tá? Claro, o sistema interligado é onde todo mundo está ligado, é uma rede elétrica onde todo mundo está ligado na mesma rede. Eu e você hoje estamos conectados nessa rede. Mas existem uns lugares, que lá no Pará, né, onde faltou energia, lá no Amazonas, tem umas redes que não estão conectadas na mesma rede que a gente. Eles têm redes locais, porque não foram feitas ainda essas redes de conexão. Tá? Então, aqui, ó, a ONS. A ONS, ela comanda diretamente as grandes usinas do Brasil todo. Esse painel aqui, que vocês estão vendo na ONS, ele mostra todas as hidrelétricas que estão em operação, e essas linhas que você está vendo, verdes e vermelhas, elas estão mostrando como que são as interligações e como a energia migra no sistema, conforme um local está precisando mais de energia, mas ela está sendo gerada em outro. Tá? Sendo que as redes, a malha vermelha é aquela que está praticamente saturada já, né? E onde tem folga. Porque eles podem, inclusive, remanejar a energia passando por outros caminhos para que ela chegue nos pontos de consumo. Então, grandes centros de geração, imagina Itaipu, Belo Monte, temos um monte aqui no Brasil, né? Essas grandes usinas, elas não estão, por exemplo, em São Paulo, né? Não estão na cidade de São Paulo, onde está o maior consumo. Então, o que acontece? Ela é produzida num local, mas ela é consumida em outro. Essa malha, ela tem que fazer essa energia chegar aonde ela vai ser consumida, tá? Então, o Sistema Interligado Nacional é uma rede elétrica que liga quase todas as fontes de energia do Brasil e seus consumidores. Energia elétrica, nós estamos falando, né? Está em plena expansão. Então, todo ano conecta mais alguém. Agora eles estão entrando lá para Rondônia, estão conectando alguns lugares lá que nós temos alguns trabalhos em andamento lá. É operada a partir de um único local. Deve providenciar toda a energia necessária, minuto a minuto. Isso é uma coisa importante. Então, a ONS ela tem um comando central, ela tem, na verdade, ela tem dois lugares, porque se um pifar, ela tem o outro, um no Rio de Janeiro, outro em Brasília, e ela pode passar o comando de um lugar para o outro. No entanto, uma coisa que precisa acontecer é o seguinte, né? A energia que você está gastando nesse instante, a luz que está acesa na sua casa, existe um gerador que está gerando essa energia agora. Nós não temos processos de acumulação de energia elétrica, tá? A nossa bateria, né? A nossa única bateria hoje são os reservatórios das usinas. Ou seja, quando está sendo gerada uma energia, ela vai ser, assim que o gerador gira, aquela energia que sai do gerador, ela é consumida naquele instante, sempre, tá? Se você desliga a luz da sua casa, o gerador sente isso e ele diminui o consumo de água, para que o gerador fique, como a carga nele ficou mais leve, então ele fecha um pouquinho a comporta.
são, na verdade, paletas, né, que tem nas turbinas, diminui o peso da energia também no gerador e ele continua girando na mesma rotação, tá? Com isso, você economiza em forma de água. A represa começa a subir. Então, teoricamente, as represas, elas tendem a encher durante a noite, quando o consumo de energia é menor, e esvaziar como um pulmão durante o dia, quando você tem os picos de consumo, tá? Mais ou menos isso, assim que funciona o sistema. Aqui nós temos um pequeno croquis do que como seria ou sim, tá? Está mostrando as principais linhas, né? Que são eles ligando os sistemas de geração e os sistemas e os consumidores, tá? Então nós temos hidrelétricas, termoelétricas, eólicas, nucleares, solar on grid, só a solar on grid que está aqui, né? Ou seja, solar que é conectada na rede. Essas que a gente põe no telhado de casa geralmente são conectadas no sistema. Tem os sistemas de transmissão, sistemas de distribuição e consumidores. O de distribuição não está aqui, senão ficaria muito poluído, tá? Mas eles partem do sistema de transmissão. Tudo isso está interligado numa única rede, tá? Aqui nós temos alguns sistemas isolados pelo Brasil, tá? Então, lugares aonde a rede não chega, então lá tem um gerador que geralmente é diesel, tá? É um gerador a diesel conectado. Então, você tem um motor diesel ligado a um gerador elétrico, esse gerador está conectado na rede e fornece energia para uma determinada região. Muito lá no começo, quase que o Brasil inteiro era dessa forma, né? Agora nós temos o sistema interligado nacional, né? Agora, quer dizer, há vários anos, né? Bom, então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de sistemas isolados. Atualmente existem 212 localidades isoladas no Brasil. A maior parte está na região norte, no estado de Rondônia, Acre, Amazônia, Roraima e Pará. A ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, e algumas localidades do Mato Grosso. Tá? A ilha de Fernando de Noronha, só para a gente fazer um parênteses rápido aqui, né? Ela não tem condição de geração hidráulica, ela não tem água doce suficiente em forma de rio para poder fazer esse tipo de geração. Então, eles têm um gerador diesel, eles têm um sistema eólico, né, grande, sistema a vento, né, que gera energia com vento, e tem sistemas fotovoltaicos instalados lá na ilha também. Existe um programa de expansão desse sistema lá. Mas nós vamos falar um pouquinho por que ainda vai precisar ter o diesel lá. Nós não vamos escapar do diesel ainda. Capitais, Boa Vista é a única que ainda é atendida por um sistema isolado das capitais, tá? O consumo nessas localidades é baixo, representa menos de 1% da carga total do Brasil e é suprido principalmente por térmicas a óleo diesel. Aqui nós temos uma matriz elétrica brasileira, né? Isso aqui é a potência instalada em operação, em megawatts. Perdão. Então, o que nós temos aqui, né? A principal aqui em azul, nós temos a energia hídrica, né? 60% aqui em energia hidráulica, ok? Temos biomassa muito forte aqui, que é aquela da queima de bagaço de cana, tá? E, inclusive, o bagaço de cana, ele é queimado e toca máquinas a vapor que geram energia, são turbinas a vapor, tá? Só para você saber que existem máquinas a vapor funcionando. E com uma geração importante, né? Depois nós temos aqui turbinas a gás natural. Aqui só mudou os termos, são todas térmicas, né? Térmicas a gás natural, a petróleo, que são essas diesel e tal, né? Tem a carvão, muito pouquinho. Solar fotovoltaica, nós temos aqui também, olha lá, muito pouquinho ainda, né? Mas está crescendo muito. Nuclear, também, é um sistema muito interessante, mas pouquinho ainda por enquanto, né? E temos outros fósseis, tá? Onda elétrica, essa onda elétrica aqui está só para fazer onda mesmo, é ondas. Elas funcionam com ondas do mar, tá? É quase experimental ainda. E importação de energia. Nós importamos energia também de países vizinhos. Olha lá, 4,8%. Não é pouco, não. Tá bom? Então esse sistema, essa aqui é a forma como se divide a nossa... Isso aqui é a potência instalada, tá? Vamos prestar atenção, por quê? O fato de você ter uma potência instalada não quer dizer que isso aqui vai gerar nessa mesma proporção.
Quando você pega proporção de geração, olha como a hídrica sobe. Lembra que era 60% lá e passou a 77%? Sabe por que aconteceu isso? Porque o gerador hidráulico, né, uma usina hidrelétrica, ela funciona 24 horas por dia. E já, por exemplo, o sistema, só para comparar, né? Um sistema solar só funciona durante o dia, é lógico. A hora que o sol nasce, começa a gerar, gera um pouquinho no começo, chega lá no meio-dia, gera bastante, depois gera pouquinho. Anoiteceu, para de gerar. Então, o fato de você ter uma potência instalada como fotovoltaica, não quer dizer que você vai ter a mesma proporção de geração de energia, porque ela não gera o tempo todo, ok? Isso funciona para os aerogeradores também, geradores eólicos, tá? Bom, aqui nós temos, então, um comparativo de desempenho. A participação hidrelétrica na potência instalada é 60%, tá? E na geração é 77%. A participação fotovoltaica na potência instalada é 1,2, mas na geração é 0,2. Olha que diferença, tá? Hoje, nós podemos dizer mais ou menos que o sistema fotovoltaico, ele custa por megawatt instalado quase igual a uma hidrelétrica. Depende, uma pequena central ele se aproxima bastante, tá? Ele é mais caro do que uma grande hidrelétrica, mas que uma pequena ele mais ou menos empata com as pequenas centrais hidrelétricas. No entanto, as pequenas centrais hidrelétricas geram o tempo todo, tá? Elas têm um fator de aproveitamento, depois dá para falar mais nisso, mas ela tem um fator de aproveitamento melhor do que os painéis. Mais ou menos, né? A geração elétrica ela tem um fator de aproveitamento menor que 20%, enquanto que as hidrelétricas têm maior que 60%. Essa é a diferença, tá? Bom, aqui nós temos outro caso para resolver, gente. O que acontece? Isso aqui, ó, é um painel de consumo de energia elétrica. Como é que a energia elétrica é consumida no Brasil? Então, olha, durante o dia. Isso aqui é um dia, tá? E aqui nós temos o quê? Com o que é consumido? Por exemplo, olha aqui, ó. Você tem aqui, ó, de manhãzinha, ó, e à tardezinha, você tem o pessoal aqui, ó. Vamos ver esse roxo aqui, ó. Freezer, ar-condicionado, olha lá. Lava-roupa, tá? Então você tem várias coisas aqui, ó. Ferro de passar roupa, tá? Chuveiro. Aqui, ó. Esse aqui é o chuveiro. Ó, o chuveiro. O pessoal tomando. Tem gente que toma banho de manhã, banho à tarde. Tem gente que não toma banho nunca, mas tem gente que não toma banho nos dois banhos também, de manhã e à tarde, né? Tem de tudo aqui. Mas a gente vê que existe um pico de consumo. Olha o que acontece com o pico de consumo. Aqui perto das 19 horas, praticamente, nós temos a situação mais crítica, tá? E depois, de manhã aqui, ó, mais ou menos às 8 horas da manhã, nós também temos uma situação crítica. Bom, muito bem. Vamos. É interessante a gente saber. Por que é interessante a gente saber o que está consumindo energia? Para eu saber como que eu posso diminuir esse caroço. E a gente vê que, por exemplo, o chuveiro é um inimigo forte aqui, né? Ele é um problema complicado. E depois nós temos as lâmpadas também aqui, ó. Esse caroço das lâmpadas, que é quando todo mundo está ligando, isso aqui é faculdade, escolas ligando a luz à noite, fábricas fazendo segundo turno, etc. Tal, né? Olha, a iluminação ela está melhorando muito através das trocas de lâmpadas por LED, por exemplo. Isso aqui vai melhorar essa situação. Porque esse momento de pico, está aqui em cima, ó, ele significa que eu tenho que ter capacidade de geração, geradores ligados no sistema, que me deem essa potência aqui, certo? Então, nessa hora, a potência tem que ser essa. Independente de quanta energia eu vou fornecer por mês, tudo mais tal, nessa hora, a minha potência instalada tem que estar acima desse pico. Senão, eu vou ter um apagão, ok? E isso é um problema. Muito bem. Olha o desempenho de um painel fotovoltaico, tá? Isso aqui lógico, é o desempenho médio, tá? Porque, por exemplo, lá perto do Equador, no Nordeste, eu vou ter um desempenho e lá no Rio Grande do Sul eu vou ter outro. Até por causa da latitude, né? Conforme a latitude vai aumentando, a incidência do sol ela vai ficando mais fraca, né? E o desempenho do painel solar também, claro. Então, o que acontece aqui, ó? Quando que está o melhor do meu painel? Ó, ele começa às 9h15 aqui, mais ou menos, né? Mais ou menos isso, nós estamos vendo aqui. E o melhor dele termina antes das 15 horas, antes das 3 horas. Ou seja,
Se você cruzar essas duas informações, colocando no mesmo gráfico as duas, o gerador, um gerador com painel fotovoltaico, né, o gerador fotovoltaico, ele gera mais quando menos me interessa. E isso é um problema, certo? Então, eu posso ter um sistema que funcione só com painel? Painel ligado no sistema? Não. Lógico que não. Porque a hora que eu mais preciso de energia, ela não está lá. E a hora que eu estou mais tranquilo, ela está lá. Então, ou eu uso baterias, ou eu uso um sistema todo integrado, onde as energias vão se substituindo. Eu tenho várias formas de trabalhar isso aí. O Sistema Interligado Nacional pensa de uma forma, porque o algoritmo de funcionamento dele tem que levar em consideração essas questões. E cada vez mais, conforme vão entrando as energias alternativas. Tá? Então, acumulação de energia. Você tem o quê? No sistema on-grid, que é o SIN, né? Sistema Interligado Nacional, qual que é a minha bateria? É o reservatório de água. E no sistema off-grid é a bateria. Tá? Então, os sistemas isolados com painel solar, eles precisam de baterias. Tá? Bateria, aqui tem uma chumbo ácido, mas pode ser qualquer tipo de bateria. Hoje em dia tem níquel-cádmio, outras baterias de altíssimo rendimento, muito boas, tá? Mas no sistema on-grid, o meu respiro, onde eu armazeno energia, é na forma hídrica, sempre. Por isso que nós precisamos de hidrelétricas com reservatórios grandes, com grandes volumes de água. Porque é ali que é o pulmão do meu sistema. Quanto mais entrarem energias alternativas, mais eu vou precisar desses pulmões trabalhando, transportando energia da hora que ela é produzida para a hora que ela é consumida, transportando a energia no tempo, ok? Aqui, ó. Outro caso que nós temos que... ali nós estamos falando da sazonalidade diária, né? Que são os picos de consumo e tal. Aqui nós vamos falar da sazonalidade anual. Olha a média anual de chuva, tá? Isso aqui é uma média geral, né, no Brasil. Então, nós temos aqui, ó, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, vamos dizer, com água. E o resto sem água. Muito pouca água. Então, nós temos uma sazonalidade das chuvas. Então, o que acontece? Os meus sistemas hidráulicos, as hidrelétricas, elas têm que armazenar água de um mês para outro. Ela, na verdade, ela tem que segurar a água, praticamente tem que ser capaz de segurar 6 meses a água para distribuir a água do período de chuvas para o período de seca, aonde as represas fiquem abarrotadas de água do período de chuva e depois elas vão lentamente perdendo fôlego no período de seca até que chegue o novo período de chuva. Então, além daquele respiro diário que nós estávamos falando antes, né, ela tem um grande respiro anual para ela poder suportar essas diferenças. Mas ela tem parceiros super interessantes. Por exemplo, se você pegar velocidade dos ventos no ano, média também, tá? Ela é menor janeiro, fevereiro, tal, dezembro, mas ela é maior nas horas de seca aqui, ó. Olha que interessante isso, né? Então, nós temos o quê? Nós temos uma sazonalidade de ventos também. Quando você pega a energia hídrica e põe a sazonalidade de ventos, né, da energia eólica, olha que interessante, olha que parceiro interessante que a energia eólica é para o sistema hídrico. E como um pode compensar o outro, ok? Então, nós precisamos de mais eólicas. E estamos construindo um colosso de eólicas, principalmente no Nordeste, onde os ventos alísios são mais perseverantes, né? Mais contínuos. Eles ventam em direções quase sempre na mesma direção e com a mesma intensidade. Isso é excelente para as turbinas eólicas. Inclusive, isso trouxe um rendimento para as turbinas eólicas brasileiras que estão entre os melhores do mundo, por causa desses ventos constantes e sempre na mesma direção, tá? Bom, então, o que acontece? Quem que vai ajudar os nossos reservatórios a ultrapassarem o período de seca? A energia hídrica e, é claro, a energia eólica vai ajudar a energia hídrica e também a fotovoltaica. Porque a fotovoltaica, ela funciona muito bem nos meses de seca, certo? E principalmente porque nos meses de seca você não tem muitos dias encobertos.
você não tem muito dia de chuva, pouquíssimos dias de chuva. Então, quase todo dia é um dia ensolarado no inverno. Com isso, o que você tem? Você tem uma grande produção de energia fotovoltaica. E isso, claro, você imagina, vai ter que aumentar muito os sistemas eólicos e os sistemas fotovoltaicos. Isso vai poder eliminar os reservatórios nas hidrelétricas? Não, não vai. Todo mundo vai ter que trabalhar junto para que a gente tenha toda a energia que nós precisamos, tá? Vou fazer um outro comentário aqui, né? Antes da gente partir para frente. Existe um estudo que diz que cada 1% que cresce a economia, cresce 4% o consumo de energia elétrica. Isso quer dizer o seguinte, que o maior propulsor de crescimento econômico que nós temos é a energia elétrica. Então, quando a gente fala de produzir energia elétrica, ter disponibilidade de energia elétrica, nós estamos falando de desenvolvimento econômico. Desenvolvimento econômico traz riqueza para as pessoas e traz uma melhor qualidade de vida para todas as pessoas que vivem numa região, tá bom? Essa aqui é a nossa empresa aqui em Botucatu, né, que trabalha com projetos de hidrelétrica. Então, eu vou mostrar alguma coisinha para vocês. Nos cursos de engenharia civil, eu tive muita pergunta dos alunos como é que constrói a barragem no rio, tá? Então, rapidinho, eu vou passar aqui, porque é uma questão técnica, mas é uma curiosidade. Como é que eu vou construir uma barragem onde está passando o rio? Porque o rio já está passando lá, né? Como é que eu vou barrar o rio? Então, só para tirar essa curiosidade aí da turma, né? Eu vou passar aqui rapidinho. Então, você pode fazer uma barragem de rocha, de terra, de concreto, existe de madeira, de um monte de material aí a barragem, depende do tamanho e a finalidade dela, né? Tá? Geralmente uma barragem é composta das seguintes partes: o maciço propriamente dito, que é aquele paredão, né, vamos dizer assim. Depois você tem uma comporta de fundo, que é um lugar para você poder esvaziar a represa quando você precisar, fazer manutenções e tal. E depois tem um sistema de vertedores, que é para quê? Para não deixar que a água passe por cima da barragem de qualquer forma, né? Para que isso não aconteça, você tem o quê? Você tem um vertedor que mantém o nível da barragem aonde você quer que ele fique, tá? E depois você tem uma tomada d'água, onde você vai pegar aquela água que você barrou para utilizar para aquilo que você quiser. Que pode ser consumo humano, piscicultura, para uma hidrelétrica, enfim. Então, como é que funcionam as obras de desvio? As obras de desvio podem consistir em secadeiras, canal ou túnel de desvio. E estrutura de desvio, em certos casos, são obras importantes e de grande responsabilidade, mesmo que temporárias. Por quê? Você está no meio com obra, canteiro de obra, gente trabalhando, máquinas, equipamentos, você não pode, de forma nenhuma, correr o risco do rio avançar sobre as suas obras e destruir tudo, tá? Então, para isso, existem alguns trabalhos. Então, as dificuldades que você vai ter, né, são um espaço de trabalho restrito, taludes quase verticais do canal, demolição mais fácil em comparação com alternativas de aterro, risco menor de arraste de rochas em comparação com alternativas de aterro. Então, como que você pode fazer para fazer o seu desvio, tá? Questões aqui. Aqui, ó, mais fácil a gente trabalhar sobre o desenho, né? O que o pessoal faz? Eles trabalham com 2 diques, constroem um canal, nesse caso aqui específico, é um túnel, cavaram um túnel aqui, tá? Qual que é a ideia? Depois vocês fecham o rio, tá? E abrem essa comporta, primeiro abre essa, depois fecha essa, né, claro. E aí o que acontece? O rio vai desviar aqui por dentro, vai passar por dentro desse canal ou por dentro desse túnel, seja lá o que for, e vai sair lá para frente, tá? E com isso você fica com aquele trecho do rio seco para você poder fazer a barragem. Aí você constrói a barragem, tá? E depois você libera tudo. Depois você construiu a barragem, tudo mais e tal, e fecha aquela comporta. Essa aqui é a antiga, o pessoal chama de adufas. Você pega, põe umas comportas de concreto que fecham para sempre aquele túnel que você abriu e já está tudo funcionando, com os vertedores, com tudo, tá? Esse aqui é um sistema para hidrelétricas grandes. Quando você tem hidrelétricas muito grandes, você trabalha dessa forma, tá? Quando a gente está com hidrelétricas pequenas, a gente trabalha de um jeito um pouquinho diferente. Então, em rios menores, imagine o seguinte, ó. Estou olhando aqui o corte do vale, tá? Então, esse marronzinho aqui é o vale. O rio, quando está na época da seca, ele fica só um corguinho d'água lá no fundo, tá?
Quando você tem a época das chuvas, as cheias, e na hora das chuvas, tempestade e tal, você tem um máximo que ele chega aqui o rio, tá? E quando você represar o rio, você quer que ele chegue nessa cota aqui de cima, tá? Então, esses são os níveis para você estudar o que você vai fazer aqui. Muito bem. Primeiramente, o que eu faço? Eu vou fazer as obras próximas ao rio na época de seca. Elas são programadas para fazer em época de seca quando a água do rio é pouca. E eu consigo trabalhar melhor isso. Então, eu faço... Aqui, ó, eu estou vendo em corte, e aqui embaixo eu estou vendo em planta, tá? Eu faço uma sequência aqui, ó, de sacos de areia para proteger a área que eu vou trabalhar, tá? E construo aqui, ó, o que a gente vai chamar de comporta de fundo. O que é a comporta de fundo? Ela é uma torre, aqui ela tem uma comportinha, tá? Ela tem um sistema aqui onde vão as engrenagens aqui em cima, e o sistema de comando dessa comporta, ela abre e fecha essa comportinha no fundo aqui, ok? É só isso. A função dessa parte de concreto aqui, ela é maciça em concreto e tal, né? É só abrir e fechar essa válvula aqui embaixo. Ela já é feita com a altura final que ela vai ter quando a barragem estiver pronta aqui, tá? Você fez essa comporta, o que você faz? Já constrói o lado de cada barragem. Constrói o lado de cada barragem e depois, o que você vai fazer? Você vai barrar o rio do outro lado, fazendo com que ele caminhe por dentro da comporta aqui, ó. Tá? Então, você barra o rio todo, também pode ser feito com saco de areia, com peças de concreto, tem várias formas. Tem diques móveis que você põe com guindaste e tal. Fecha o rio, obriga o rio a passar por dentro da comportinha. E aí o que você faz? Constrói o outro lado da barragem. Constrói o outro lado da barragem, já deixando, por exemplo, uma das formas, né, um rebaixo, tá? Que é onde vai ficar o nível do lago lá do outro lado, tá? Isso aqui é chamado barragem vertedora, quando ela deixa a água passar por cima, tá? São as barragens mais comuns. Tem uma hidrelétrica Santa Cruz aí em Avaré, por exemplo, né, que ela é feita dessa forma. Tem hidrelétricas maiores, que nem a Armando Leidner, aí, né, que é da represa grande de Avaré aí, que ela tem comportas de setor, que são comportas que a água, ela abre a comporta pelo fundo. Ela não é uma comporta de fundo, mas ela fica no meio do caminho aqui, ó. É uma forma diferente de comandar o nível da represa, tá? Bom, aí, depois que você terminou de concretar, você fecha essa comportinha e aí a represa enche e vaza aqui por cima. Pronto, acabou. A sua represa está pronta. É assim que a gente faz esse barramento de rio para construir a hidrelétrica. É até bem simples, bem tranquilo, não é a maior dificuldade que a gente tem na obra, geralmente. Tá? Esse aqui é um projeto de uma pequena central hidrelétrica que vai ser construída no Paraná, na cidade de Castro, tá? No Paraná. É um projeto que ele está sendo aprovado no meio ambiente agora. Foi para o meio ambiente lá. Então ela tem o quê? Aqui embaixo, aqui, aí essa barragem ela vai deixar essa água no mim aqui você tem um desarenador, uma piscina, tá? Aí ela limpinha, ficando cheio de areia aqui, essa no canal andando numa curva de nível, ou seja, sempre no mesmo nível. Na verdade, o desnível é coisa de centímetros, poucos centímetros. Todo esse trecho aqui, esse verdinho aqui, ó, ele desce todo esse trecho, aqui ele bifurca e vai para duas turbinas. Essa aqui é a casa de máquinas. Esse local aqui, depois da barragem aqui, tem uma cachoeira com mais de 40 metros de altura, com um volume grande de água. É um lugar até bonito. Pena eu não pus foto aqui, eu tenho foto.
Esse aqui, ó, nesse cantinho aqui, é a comporta de fundo, ó, tá? Infelizmente, descaracteriza um pouco o desenho, fica mais difícil o desenho lá. Aqui tem umas grades para não entrar folha, etc, né? E aí umas comportinhas para o fundo, quando está muito cheio, para passar aqui. O nível do terreno da cachoeira, um lugar alto aqui, né? Então, a passarelinha aqui, ó. Tá? Olhando aqui aqui em volta, tá? Então, é uma vista retificada que a gente chama de barragem, né? Depois o vertedor, crista do vertedor, a comporta, e, né, depois você tem a caixa de desarenador, e depois o canal por onde vai a água vai para aqui, ó, de carga. O canal chega aqui, ó, tá? O canal chega aqui e aí é grande também, com o fundo bem inclinado e lá no fundo do fundo sai o tubo. Aqui vai ser a tubulação, a água, tá? Aqui também você tem um desarenador. Por quê? No canal pode cair pedra, areia, alguma folha que veio voando, tudo. Então você tem que ter, de novo, grade, um pequeno desarenador aqui que guarde as pedras, pagar a sua turbina, né? Uma grade que também impede essa. Nós estávamos olhando é assim, né? Que chama câmara de carga, porque ela vai carregar o tubo. Aí o tubo desce, ó, desce todo o morro. Uma casa de máquinas, tá? Então, essa aqui é uma vista lateral que dá para a gente entender para a turbina, né? Que é vazão vezes o desnível. Desenho da casa de máquinas também, né? O projetinho dela, né? Então, a tubulação verde entrando aqui em cima duplicada, cada uma vai para uma. Aqui você tem um escritório, aqui você tem uma área onde vão ficar os comandos, os processos de automação da turbina. O que tem, né? Então, barragem, um sistema de adução, até entrar no tubo ali, o tubo faz a adução até a casa de máquinas, gera a turbina e devolve a água para o rio. Pronto. Isso é uma hidrelétrica, tá? Um sistema bastante simples até desse ponto de vista. Claro que você tem um monte de cálculos hidráulicos, né? Os cálculos de chuva máximo e mínimo, os cálculos de vertedores, tem uma ciência toda envolvida nisso,
E eu estou falando da parte de engenharia civil, e nós temos ainda a parte de elétrica, eletrônica, mecatrônica, toda envolvida aqui, tá? O comando dessas hidrelétricas hoje em dia, ele é todo feito automático e à distância. Então, geralmente você tem um guarda. O guarda está aqui para dar uma olhada, varrer o chão, manter tudo trancado, saber que ninguém mexeu, sabe? Geralmente você tem um guarda. O operador mesmo, você não tem um operador mais nessas hidrelétricas. Ela é operada à distância, às vezes tem um centro de operação, algum lugar que cuida dela. E assim como tem portaria de prédio hoje em dia que é operado remotamente por uma central, também tem centrais de comando de hidrelétrica. Comando de hidrelétrica as empresas, eles têm todo o comando no celular. Então, eles conseguem ver quanto que está gerando, saber o toque-alarme quando o gerador, quando a usina caiu do sistema, para ser recolocado, como é que é. Às vezes, ele pode dar um comando. Então, pode ser feito através de um app no celular, isso aí, e é feito em muitas delas, tá? As pequenas, principalmente. Aqui uma outra vista mais de perto da casa de máquina e tal, né? E tem algumas medidas aqui, para ter uma ideia que tamanho tem isso aqui. Essa aqui tem 7,40 por 13,90, tá? Ela tem um portão bem grande aqui, ó, que abre várias folhas. Ele todinho se recolhe aqui atrás, né, do prédio aqui, ó, para que fique livre para você sair com esse pórtico rolante e poder fazer a desmontagem das turbinas, dos geradores todos, né? E levar para fora, botar em cima do caminhão até. Ele tem altura suficiente para colocar qualquer equipamento ou tirar de cima do caminhão e fazer manutenção das turbinas. Tá? Geralmente, no período de inverno, funciona só uma turbina, porque você tem menos da metade da água do que o tempo de chuva. Então, durante vários meses, você vai funcionar com uma turbina só. Nesse momento, você pode fazer manutenção de uma das turbinas. Tipo, um ano você faz uma turbina e no outro ano você faz a outra, né? Mas essas turbinas não precisam de tanta manutenção. Vamos dizer assim, cada 5 anos, às vezes cada 10 anos, você vai arrancar isso aqui do chão e fazer uma manutenção mais completa. Mas, mesmo assim, você não tira as capas. Você tira os rotores, os rolamentos, algumas coisas, né? A maior parte fica aí mesmo no lugar, tá? Eu vou mostrar para vocês algumas hidrelétricas que nós temos aqui na nossa região e que tiveram alguma importância, tá? Uma visita rápida aqui, né? Eu sei que o nosso tempo está mais ou menos curto, mas pelo menos para vocês verem como é que é. Essa hidrelétrica aqui, ela fica no Rio Lençóis, tá? Que é o rio que deu o nome para a cidade de Lençóis, no final das contas lá. Essa hidrelétrica, a história dela é rapidinho. O engenheiro Costa, ele fez uma hidrelétrica em Botucatu, junto com alguns sócios. Depois ele fez essa hidrelétrica no Rio Lençóis, com outros sócios de São Manuel, e aí ele construiu um em Agudos também, com outros sócios ainda. Aí ele reuniu todos os sócios e eles combinaram de trabalhar em conjunto essas 3 hidrelétricas, e com o tempo eles sonhavam em conectá-las todas para que elas funcionassem em rede. E foi fundada a CPFL. Ela nasceu através dessas hidrelétricas. Uma em Botucatu, muito pequenininha, essa aqui que já não é tão pequena assim, hoje ela opera com 1.500 kW, se não me engano, né? 1,5 mega que ela trabalha hoje, e a outra de Agudos, que tem mais ou menos esse tamanho também. E aí nasceu a CPFL, que hoje é um gigante, né? Uma multinacional. Aí. Tá? Então, aqui nós temos a barragem, tá? A barragem. Agora nós vamos olhar lá pelo lado de cima, tá? Aqui, ó, olhando a barragem pelo lado de cima agora. Ó. A gente estava lá naquele campinho lá atrás, agora estamos aqui, ó. Tá? Ela tem uns comandos de altura aqui da barragem. Para quê? Para forçar a água a entrar no canal. Aqui é a entrada do canal. Olha o gradão. Tem grade aqui de fora a fora e tem comportas, todas automatizadas, para você abrir e fechar a hora que você quiser aqui, tá? Aqui, ó. Estamos olhando pelo lado já estamos dentro do canal agora, olhando onde a água entra no canal aqui, ó, tá? Então tá aqui, ó, 3 comportas, aí entra no canal a água e essa água viaja por esse canal 1.200 metros, se eu não me engano, nessa hidrelétrica aqui, tá? E ela faz uma viagem aqui, ó,
Ela faz uma curva, sempre pela curva de nível. Ela está andando sempre quase no mesmo nível, com poucos centímetros de desnível, tá? Aí ela chega aonde? Na câmara de carga. Lembra a câmara de carga, onde a água vai entrar no tubo? Essa é a câmara de carga. Estamos chegando na câmara de carga. Olha aqui a câmara de carga, ó. O fundo bem inclinado. Ó, uma comporta de limpeza aqui, ó. Tá? E aqui ó, saindo o tubo. À direita aqui saindo esse metálico aqui. É o tubo que sai do fundo dessa caixa. Tá? Essa é uma hidrelétrica bem antiga. Ela é do começo do século passado. Tá? 1935, mais ou menos. Olha lá. E lá embaixo você tem o galpão onde ficam os geradores. Ok? Então, essa aqui é a tubulação forçada, apoiada aqui, ó. Os apoios, os blocos de apoio e tal. Aqui você tem o gerador. Então, você tem o que aqui, ó? A turbina, um volante de inércia, um gerador, sistemas de comando de rotação, porque ela é síncrona, ela trabalha sincronizada, né, com o sistema de eletricidade, 60 Hz. Então, a ciclagem dela é controlada pela rotação. E para você controlar essa rotação, você precisa ter um sensor. Hoje em dia isso é feito de forma eletrônica, mas esse aqui ainda tem um sistema mecânico de acionamento. Então, é um sistema hidráulico para comandar a alimentação de água da turbina. E lá em cima você tem todo o sistema de automação. Antigamente o pessoal punha abaixo, mas quando alagava, perdia toda a parte eletrônica. Hoje eles põem tudo isso aqui numa área elevada, né? Do sistema de controle e automação das turbinas. Tá bom? E depois, terminado a geração, depois que passou pela turbina, canal de fuga, ou canal de restituição, aonde a água vai voltar para o rio, para o leito natural do rio Lençóis. Essa hidrelétrica aqui, ela está a poucos metros do rio Tietê, onde o rio Lençóis está chegando no rio Tietê. É coisa de uns, eu acho que dá uns, se der 500 metros, tá? Essa aqui, ó, é uma outra visita que eu fiz à PCH de Joaçaba, em Santa Catarina. Na verdade, nesse tempo que a gente trabalha com central hidrelétrica, eu devo ter visitado umas 200 entre hidrelétricas para serem restauradas e funcionando e tudo. Então, eu tenho margem de muitas visitas, tá? Eu selecionei algumas que achei que eram mais interessantes. Essa de Joaçaba, o indivíduo fez aqui uma barragem, né? Tá? Lá em cima está o nível que ele vai trabalhar. Tá? E aqui sai o canal, onde nós estamos aqui é o canal. Olha lá o canal. Esse canal vai levando a água e leva até o sistema que ele... Na verdade, aqui, né? Aqui está a barragem, aqui está a tomada d'água, né? Então a água sai por aqui, ela vem nesse sentido, ela está andando aqui na nossa direção, a água no canal. Tá? Aqui o canal continua andando pela curva de nível também, e chega na hidrelétrica. Bom, você nunca imaginou encontrar uma hidrelétrica tão moderna, tão bonita assim, né? Realmente, aqui em cima a gente tem um restaurante em Joaçaba, que é esse alemão que é dono dessa hidrelétrica aí, e a visita está aberta a visitação a essa hidrelétrica. Então, quem for a Joaçaba, em Santa Catarina, não deixe de visitar essa hidrelétrica, porque vale a pena. As turbinas estão embaixo desse piso aqui, ó. A gente não vê as turbinas, elas estão aqui embaixo. O que acontece é que uma vez alagou os geradores que estavam nesse pavimento em cima, então eles elevaram os geradores e colocaram um andar acima os geradores. E tem uns eixos, ó, esse laranja aqui é um eixo, ó, que a gente está vendo aqui, ó. E os eixos das turbinas, eles sobem lá de baixo, né, onde estão as turbinas, debaixo da água, e sobe até aqui na parte mais seca. E aí nós vamos conhecer por dentro isso daqui. Olha o chão dessa casa de máquinas, tá? Esse aqui é o alemão que me atendeu lá, né? Esse aqui sou eu que estou fazendo a visita lá. Olha as máquinas. Essas máquinas, elas foram todas reformadas, restauradas e pintadas com tinta automotiva. No chão foi colocado o porcelanato, tá? Então, assim, eu nunca vi nada parecido com isso. É uma joia essa hidrelétrica, né? Ela é muito bonita. E nós, inclusive, nós demos risada o dia que nós estávamos fazendo visita lá, porque eu pus a mão na turbina e ficou a marca da minha digital na turbina. E esse alemão dava uma flanelinha. Onde você punha a mão, ele passava a flanelinha para tirar as marcas da digital. Então, era um capricho que é uma coisa fantástica.
muito bonita e funciona até hoje, gera eletricidade, ela vende eletricidade, né? O grande rendimento desse alemão é com essa hidrelétrica, não é com o restaurante que ele montou lá, não. Tá? Aqui é uma outra vista, esse aqui é o painel de comando dela, tá? Das máquinas, né? Que controlam todas as máquinas. Ele tem 3 máquinas aqui, na verdade, né? São essas 2 que nós estamos vendo, e tem uma terceira aqui, ó, que a gente não está conseguindo ver direito, né? Que está escondida aqui, que é uma que eles puseram posteriormente para aproveitar melhor, ó, a vazão de água lá, mas é uma turbina de menor qualidade do que essas que nós estamos vendo aí. Tá? Pessoal, desculpa que eu falei sem parar, eu espero não ter sido muito rápido, eu tentei ficar dentro do tempo que a gente estava combinado aí, né? Fui mais ou menos cronometrando aí. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Opa, Francisco, foi muito bom, hein? Gostei também. Tem o pessoal rápido, querendo né? fazer pergunta. Não foi rápido, não. Foi tranquilo, foi um tempo bom. E o pessoal quer fazer pergunta, né? O Everton, o Marcos. Vamos lá. Vamos lá. Então, as perguntas, elas vão ser feitas verbalmente ou vocês escreveram as perguntas? Então, se eles escreverem, eu posso ler, né? Se não, pode fazer, pedir para eles abrirem o microfone e já fazer a pergunta. Eu vou parar a apresentação, porque acho que fica mais fácil a gente se ver. Vamos ver aqui, eu consigo... Bom, foi feito alguma por escrito, deixa eu ver. Não, né? Não, só teve um aluno que falou assim, você está precisando de estagiário? Em setembro eu estou disponível. Legal. Sarutaiá tem um assim. Então, eu vou dar uma olhada aqui que o pessoal escreveu aqui agora. Vamos rapidinho aqui, ó. Vamos ver. Quero fazer engenharia mecatrônica. Maria Clara, eu acho excelente a engenharia mecatrônica. Eu gosto muito. Eu programo em C++. Eu programo Arduino, tá? Para me divertir aqui, eu faço alguns sistemas de automação a partir de Arduino. É muito importante. A automação é fundamental porque é ela que torna viável economicamente uma série de sistemas que não seriam viáveis se não fosse automação. Então, a mecatrônica é fantástica. Ela realmente é uma engenharia muito interessante, é a engenharia do futuro, do presente e do futuro, tá? Acho muito bom. Bom dia, professor Francisco, está me ouvindo? Sim, estou ouvindo, Marcos. Gostaria de fazer uma pergunta para o senhor. Sim. O senhor comentou sobre o sistema elétrico brasileiro, né? Falou da ONS, da Operador Nacional de Sistema Elétrico, que controla o sistema elétrico integrado, e também tem os sistemas elétricos isolados. Ambos são verificados pela ANEEL, assim? Ambos necessitam de certificação da ANEEL para poder operar, ou, professor? Sim. Ambos precisam de certificação. Na verdade, você tem uma inscrição que você é obrigado a fazer lá, né? Dependendo do tamanho, é o tipo de forma que o seu equipamento, vamos dizer assim, o seu sistema de geração fica inscrito na ANEEL, tá? E também de qual que é a fonte de energia dele. Alguns sistemas pequenos, eles são considerados pela ANEEL na hora dela fazer o despacho de energia. Então, ela sabe que eu tenho uma PCH aqui em Botucatu que gera tal coisa. Ela sabe que você tem um painel fotovoltaico em algum lugar que gera tanta coisa. Isso fica lá no sistema dela como uma possível geração. Agora, o que ela opera diretamente mesmo, ligando e desligando a turbina, são só as grandes centrais. Respondi? Oi, professor? Oi. O senhor está me ouvindo? Sim, Richard, pode falar. Eu tenho mais uma colocação. Por exemplo, nós temos no país do Panamá o grande canal. Só que o país é praticamente todo movido a energia hidrelétrica. Mas só que com o grande tráfego de navios, está prejudicando um pouco e causando erosão no Lago Gatun, por exemplo, que é o grande responsável pela subida das comportas e tal. Mas só que isso pode dificultar um pouco a produção de energia no país? A chegada da água até nas hidrelétricas? Então, né? A maior hidrelétrica deles está ali no Lago Gatun mesmo, inclusive, né? Você sabe que eles fizeram um novo sistema de comportas e tem uma nova eclusa lá operando, né? E é uma eclusa com uma capacidade muito maior para aqueles navios chineses que eles fizeram lá. E é muito interessante. Eu tenho um material completo sobre essa usina, inclusive, sobre esse novo sistema, que economiza água. Então, o novo sistema que foi instalado lá, ele é capaz de transportar navios que são o dobro da área. Elas têm, acho que não sei quantas vezes o volume das antigas, e, no entanto, elas consomem uma fração da água do que o sistema antigo utilizava.
O que vai acontecer lá agora? Eu acredito que assim que eles estiverem operando plenamente com essas novas comportas, né, com esses novos sistemas de comportas, que é paralelo à antiga, eles devem reformar as antigas e colocá-las para funcionar com o mesmo sistema de reservatórios intermediários, que é o jeito que eles usam lá. Com isso, acredito que resolva o problema de energia, mesmo porque eles precisam de energia para fazer as demais operações. Sim, e também eles tem um documentário que eu estava assistindo, eles chegam a colocar dinamites no fundo de um lago para ele diminuir um pouco, porque um lago, por conta de vários navios, acaba pesando muito e a água acaba subindo e transpassando as hidrelétricas e as barreiras. Daí isso acaba dificultando, tendo que fechar o comércio de navios por algum tempo para eles poder controlar o nivelamento de água dentro do lago. O que assim, ó, é que são duas coisas. Quando eles têm falta de água, abaixa o nível e eles têm um problema de calado, porque bem no meio do lago passa uma cadeia de montanhas que ela foi comida naquele lugar, né? Então, o lago tinha uma profundidade naquele lugar, ele vai ter que sofrer um processo de derrocamento no fundo para rebaixar, também porque os navios novos que estão passando nas novas comportas, eles têm mais calado. Então, o que nós temos? Dois problemas. A água está mais baixa, porque a utilização está muito grande, e ao mesmo tempo os barcos têm mais calado. Com isso, eles vão precisar fazer um aprofundamento da calha. Mas isso era um serviço que eles já sabiam que ia ter que fazer. Não é uma novidade. Respondi, Richard? Vamos ver aqui o que mais. Acho que sim. Acho que o Everton perguntou sobre que na Jurumirim, né, tem várias usinas em cascata, né? Perguntou se cabe mais alguma. Ah, joia. Sim, diz que tem lugar para mais uma hidrelétrica logo a jusante de Pirajuí. É o único lugar que ainda, teoricamente, poderia ser feita uma central hidrelétrica antes de você chegar no reservatório de Chavantes, tá? É um trecho relativamente curto, mas daria para fazer elétrica ali. Hoje, os sistemas em cascata, praticamente eles preconizam que o grande reservatório fica montante, né? Então, a Avaré seria um sistema regulador de todo o sistema de geração, tá? Muito embora a maior represa em volume do trecho nem seja de Avaré, né? Seja de Capivara. É a maior represa desse sistema que você está falando. Quem que regula a água no sistema de escadas do Paranapanema? Avaré. A represa de Avaré é que oscila o nível para manter todas as demais cheias. E, no caso do Tietê, é a represa de Barra Bonita. São as duas grandes represas de montante, que a gente chama, né? Que funcionam como represas reguladoras do sistema. Isso não era assim antes, viu? Isso começou no 1999, mais ou menos, quando uma tese de um professor do Rio de Janeiro, ele fez um algoritmo e provou que se as hidrelétricas, a gestão delas fosse feita dessa forma, você teria um melhor aproveitamento de energia. Porque como a energia é altura vezes vazão, se você mantiver a altura das hidrelétricas o mais possível, você mantém as hidrelétricas gerando o máximo sempre. Beleza? Professor, posso fazer mais uma pergunta para o senhor? Claro. Eu tô com uma literatura aqui do Benjamin Ferreira de Barros, Geração, Transmissão, Distribuição e Consumo de Energia Elétrica, da editora Érica, edição de 2018. Aqui ele fala que a nossa matriz energética brasileira ela é pouco poluente, em comparação com outras matrizes que utilizam outras fontes de energia. Mas isso faz com que a nossa matriz seja menos agressiva ao meio ambiente ou ela é simplesmente menos poluente, professor? Ah, legal. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que ela é as duas coisas, tá? Nós temos um movimento anti-barragem no Brasil que não faz muito sentido, na verdade. É claro que quando você barra água num lugar, você alaga as margens, você muda os ambientes, e existe um impacto ambiental nisso, sim, sem dúvida nenhuma, tá? Não existe energia que não cause impacto ambiental. Mas nenhuma delas. Uma das que menos causa é a nuclear, para você ter uma ideia. Que é tão diferente do que a gente pode imaginar. Mas, enfim,
só para a gente resumir o assunto, né? A vegetação da margem, vamos imaginar que seja uma vegetação mata atlântica mesmo, coisa top, que não é o caso da maioria delas, mas vamos supor que seja, né? Em 50 anos, você consegue recuperar uma mata dessa num outro lugar, fazendo uma área de preservação, perfeitamente, com árvores gigantescas, uma mata densa, escura, com onça, sem problema nenhum. Então, o que eu digo, que os impactos de você fazer reservatório, eles são plenamente compensáveis. Você pode fazer a compensação. Geralmente, as pequenas propriedades que margeiam os rios, elas destroem muito mais a mata ciliar do que as grandes hidrelétricas. Nesse sentido, porque a hidrelétrica, ela pode cercar uma área de preservação e não deixar ninguém entrar lá, e ninguém vai entrar. As margens, que tem um monte de chacrinhas e sítiozinhos, tudo, mas tal, todo mundo vive devastando, quando não caça, inclusive, caça o bicho que aparecer ali e tal. Então, a devastação, a ideia de que as grandes hidrelétricas causam uma devastação ambiental, não é bem assim, tá? Existem coisas a serem discutidas, existem questões ambientais a serem discutidas, e existe gente muito boa discutindo essas questões, inclusive, também. Mas são opções. Se você não fizer reservatório nas hidrelétricas, você vai incorrer em ligar os motores a diesel, como aconteceu no governo Dilma, que nós passamos 4 anos com as piores termoelétricas, as mais poluentes, funcionando durante 4 anos de forma ininterrupta. Isso sim é um grande impacto ambiental. Então, uma hidrelétrica com reservatório poderia ter evitado isso. Sistemas fotovoltaicos e eólicos também evitariam isso. Todos juntos, casados, como nós vimos aí para cima, né? Eles poderiam ter evitado isso. Então, é uma opção, mas nós precisamos de colocar todas as cartas na mesa de forma muito clara, né? Quais as opções que nós estamos fazendo. Beleza? O professor, no caso, eu estava lendo uma matéria esses dias, o Japão, por exemplo, ele até entrou com uma ação dentro do próprio país para ser jogado rejeitos de água, né, das turbinas das usinas nucleares. E essas águas elas vão ser jogadas no oceano. E isso daí, por ser uma energia que aparentemente é uma das mais limpas, vai acabar causando um problema para os oceanos, né? Causando a morte, levando radiação aí por quilômetros e quilômetros pelos oceanos do mundo. O Richard, é assim, ó, não é bem assim. Na internet tem isso, mas eu vou resumir para você. Os sistemas de refrigeração das termoelétricas, ele funciona mais ou menos assim. Dentro do reator, você tem um sistema de refrigeração. Na verdade, é um sistema que pega o calor, ele leva a mais de 100 graus a temperatura da água lá. Aí como se fosse esse calor passa dentro de uma caldeira. Essa caldeira fica com uma altíssima pressão, toca as turbinas e gera energia. Depois que ela sai das turbinas, ela é refrigerada por outro sistema de água. Esse sistema de água é outra água, é um sistema isolado. Ele passa vizinho numa tubulação e rouba o calor dessa que está muito quente e vai para outro trocador de calor. Naquele outro trocador de calor acontece de novo. A água que passou pela turbina, passa por aqui, né, e passa o calor para outra água. Isso sempre em sistemas isolados. Geralmente são de 3 a 5 sistemas isolados, até você ter uma água que vai ser refrigerada com a água do mar, ou de um rio, ou de uma represa, seja lá onde for. Então, a chance de uma água contaminada chegar no mar é praticamente zero. Tá? Então, o que o pessoal fala sobre os sistemas de refrigeração, isso funciona para todas as termoelétricas, inclusive a carvão, a diesel, a gás, todas as termoelétricas, é que elas acabam jogando uma água quente no rio ou no mar, isso aumenta o aquecimento do mar naquela região e muda toda a vida que tem ali em volta, de micro-organismos e organismos que precisam de água mais gelada para outros que precisam de água mais quente. E isso causa um desequilíbrio ecológico e precisa ser estudado mesmo. Mas essa é a questão. Dizer que vai chegar água radiativa no mar, isso não vai acontecer. Você pode ficar tranquilo. Não por esse processo. Tá? É claro que o acidente que aconteceu lá em Fukuda lá foi uma coisa horrorosa, assim, fora de questão. Ali tinha um agravante
que era o processo que foi construído a usina, né? É outro detalhe do sistema de geração, mas é mais ou menos o seguinte, né? Os sistemas alemães, quando você vai funcionar a usina, os isoladores, eles levantam. Se tiver um problema no sistema, eles caem e fecham, desligam os reatores. No Japão é ao contrário. Então, quando desligou a usina, eles ficaram ligados no máximo. Aí derreteu tudo, deu um monte de problema lá, e água e tudo, incêndio, enfim, deu um monte de problema. Então, mas isso foi um acidente que pode ser superado, inclusive, com melhorias tecnológicas, tá? Agora, independente desses acidentes, se a gente for ver, né, a usina nuclear, fora um acidente, porque também uma barragem de uma hidrelétrica, se ela estourar, ela mata uma cidade inteira. Mas você isolando os problemas, a energia nuclear é a mais limpa de todas, porque o rejeito dela é um latão por ano, né, de material radioativo, que hoje em dia existe, inclusive, forma de você reaproveitar esse material, né? Então, é uma coisa a se pensar, mas tudo são opções. Mas é ciência, né? Tudo bem? Ô, professor, gostaria de fazer uma última pergunta para eu poder encerrar minha participação aqui na sua palestra. Claro. Eu tive a oportunidade de trabalhar numa usina de cana-de-açúcar, e essa usina de cana-de-açúcar, ela tinha a geração de energia elétrica por via termoelétrica, né? A queima do bagaço de cana-de-açúcar, que movia uma turbina, que movia um motor que gerava energia em baixa tensão, era 380 volts. O gerente lá da área de geração e distribuição dessa energia dentro da nossa planta falava que por ser uma planta já meio antiga, não havia viabilidade de venda do excedente dessa energia para a rede, para a distribuidora de energia. No caso aqui é a CPFL, né? Uhum. Eu queria saber do senhor e quais fatores que poderiam inviabilizar essa venda de remanescente dessa energia para a rede de distribuição? Ou são N fatores que não tem como mensurar assim brevemente? Não, dá sim, dá para a gente dar uma ideia mais ou menos, tá? Os sistemas isolados, onde a usina gerava energia para ela mesma, para a utilização dela mesma, eram sistemas mais singelos, mais simples, inclusive eles funcionam com pressão de vapor menor, e o rendimento da turbina é um pouco menor também, tá? Mas isso não seria problema em si. O problema são os geradores, né? E a regularidade, a qualidade da energia que ele gera. Porque os sistemas de controle atuais, de geração de energia e tal, eles têm uma qualidade, né, da ciclagem, a hora que você entra na rede, para você não sujar a rede. As questões elétricas envolvidas a isso, né, o professor Alexandre vai ser capaz de falar melhor do que eu. Mas a questão é essa. Quando você conecta o sistema na rede, você tem que ter um controle sobre o sistema. Então, tem a ver com o gerador e os controles que você tem, e os transformadores também, tanto se for elevador quanto rebaixador, né? Dependendo com que voltagem você vai entrar na rede. Mas isso tudo, ele tem que ter uma certa qualidade. E é caro. Esses equipamentos são caros, tá? As hidrelétricas antigas do sistema isolado também, que tinham um controle mecânico por centrífuga, que era o esquema de Pecking, também conhecido como centrífuga de Watt, né? Foi o Watt que inventou esse sistema. Elas não podem entrar no sistema hoje em dia, porque elas também não têm essa qualidade. E você corre o risco do seu gerador trabalhar motorizado. Ou seja, em vez de ele gerar energia e empurrar a energia na rede, ele acaba consumindo energia da rede, tá? Então, são esses equipamentos eletroeletrônicos que limitam principalmente a sua participação na rede. E eles são caros. Beleza? Estou precisando de estagiário. Ô, Vinícius, olha, no momento eu não estou trabalhando com estagiário, tá? Assim, nós estamos tudo em home office e visita técnica, estamos num momento mais difícil assim, mas quem sabe mais para frente a gente vai ter oportunidades interessantes aí, tá? Bom, espero que não tenha travado para todo mundo, que eu li aqui que o pessoal travou para alguns, né? A hidrelétrica de Sarutaiá é do Grupo Votorantim, é uma antiga, ela foi restaurada, é muito bonitinha,
tá? Mas ela tem mais motor do que água lá, né? Tem que funcionar e parar. Ela trabalha de forma intermitente. Aí. Acho que são essas, né? As perguntas? Acho que legal. Barragem da usina Jurumini faz parte da cadeia de várias usinas. Essa aí eu havia feito. Sim, eu gosto mesmo da mecatrônica e tal. É isso aí, é um caminho bom a mecatrônica, é muito legal. Acho que tá. O professor já deu uma olhada aqui também? Não tem mais nenhuma pergunta que ficou para trás? Acho que não ficou. Então tá bom. Maravilha, hein, professor? O pessoal gostou, hein? Oi, que bom. O pessoal gostou, né? Eu agradeço muito a sua disposição, né? E o seu empenho aí em trazer seus conhecimentos para a gente. Tá? Excelente. Assim, o pessoal, eu gravei, né? Vou ver se ficou gravado certinho. Eu vou disponibilizar. Ficou um pouquinho a internet. Talvez eu tenha que fazer uns recortezinhos para poder ficar mais entendível. Mas aí eu vou disponibilizar para eles assistirem offline também. Certo, perfeito. Se alguém quiser também depois mandar um e-mail com alguma questão, alguma pergunta, alguma dúvida, fique à vontade também, né? Tem meu e-mail aí no material aí. Tá, joia. Maravilha. Tá, Francisco, foi um prazer revê-lo, hein? Prazer foi todo meu. Muito prazer obrigado. ver essa moçada toda aí também cheia de vontade aí. Muito bom. Muito bom. Assim que a gente voltar dessa pandemia, vamos marcar, se estiver por aqui, Avaré, vamos marcar para almoçar junto aí algum dia. Vamos sim, com certeza. Tá, vamos joia. sim. Vai ser legal. Tá, joia. Tá bom. É isso? É isso, então. Ficou mais nada? Acho que não. Valeu. Muito obrigado. Valeu, professor. Grande abraço, hein? Valeu. Tchau, tchau. Muito obrigado, viu? Até mais. Tchau, tchau.